FUVEST 2021, segunda fase, questão sobre semântica. Bora lá. Então, a gente tem aqui a alternativa B, que diz o seguinte: explique, olha lá um comando, porque tanto enunciado é fogo no texto 1, quanto governar é produzir incêndios no texto 2, apresentam mais de um sentido no contexto em que foram empregados. Então, veja que ele está trazendo uma afirmação para a gente, que tanto o enunciado no texto 1 quanto do texto 2 apresentam mais de um sentido. Ele quer que nós digamos quais são esses sentidos. Então, no texto 1, a gente tem a fogo, que ele fala aqui, série de lives com especialistas de fogo, toda quinta-feira, no Instagram do IPAM. E a gente tem uma imagem, um texto não verbal, certo? Então, a gente tem aí o que parece ser uma floresta, né? A gente vê aqui algumas folhas, uma floresta pegando fogo. E no texto 2, uma dentre as várias equações que fundam o Brasil enquanto país é governar é produzir incêndios. Então, é esse trechinho que ele está pedindo para a gente identificar os dois sentidos possíveis. Marcado por uma ideia de modernidade, impulsionada pela crença de que modernizar é tomar posse de um terreno baldio, amorfo, pretensamente sem culturas autóctones, ditas desenvolvidas, a fim de torná-lo produtivo, o Brasil foi criado por incêndios. Então, ele diz que no Brasil a gente tem essa história de pegar um terreno, uma área, né, e gerar um incêndio ali para tornar produtivo. Diante das queimadas que agora retomam, devemos nos lembrar que a destruição pelo fogo é nossa maior herança colonial. Então, ele diz que isso vem desde a época colonial. Bom, quais são esses dois sentidos possíveis? Nós temos aí as duas expressões sendo utilizadas tanto no sentido literal quanto no sentido figurado. Então, o que é sentido literal e sentido figurado? É a capacidade que as palavras têm de apresentar uma pluralidade de significados, vários significados, desde um significado de um sentido mais objetivo, que seria o sentido literal, até um mais subjetivo e simbólico, que seria o sentido figurado. Então, o sentido literal ou sentido próprio é esse sentido mais objetivo da palavra, independentemente do contexto. É o que nós dizemos quando nós dizemos que a palavra está com valor denotativo, aquela primeira entrada do dicionário. Agora, o sentido figurado é um significado subjetivo da palavra ou da expressão que vai estar sujeito à interpretação dos interlocutores. A gente vai ter aí um sentido ampliado ou alterado no contexto, né? A partir dessa ideia do sentido literal, esse sentido vai ser ampliado ou vai ser alterado no contexto em que ele é empregado, sugerindo que as ideias vão além do sentido mais usual. E aí nós dizemos que essa palavra ou expressão tem valor conotativo. Então, como nesses textos, né, a gente tem essa análise? Bom, vamos lá. Olha lá, é fogo, no texto 1, beleza? Quando ele diz é fogo, a gente tem uma análise aqui literal, dizendo, olha, tá pegando fogo ali, combustão, né, a floresta pegando fogo, e a gente tem também um uso conotativo, um sentido figurado, né, dizer, nossa, quando que a gente utiliza a expressão, nossa, esse menino é fogo, é difícil, é um problema, certo? Então, quando a gente vai se referir a algo que é difícil, que é um problema, nós dizemos que é fogo. E no outro texto, nós temos aqui, governar é produzir incêndios. Então, nós também temos um sentido literal, que ele descreve aqui no texto, que fala que é a herança colonial, que é colocar fogo, produzir incêndio em áreas, em florestas, né? Aqui no Brasil, muito comuns incêndios na floresta amazônica, no Pantanal, nessas áreas que a gente tem grandes florestas, então de colocar fogo nessas áreas para torná-las produtivas. E também temos aí uma espécie de crítica, nós também temos aí uma crítica ao governo. Governar é produzir incêndios, que ao invés de resolver os problemas aqui no Brasil, os governos costumam causar problemas também, né? Acabam não só resolvendo, acabam causando problemas também, relacionados, por exemplo, aí com as queimadas, os incêndios nas florestas. Então, como que a gente vai construir a nossa resposta? Vou dar uma sugestão para vocês. Vejam que eu separei, a resposta ficou longa, eu separei em 3 parágrafos, a gente pode fazer isso, não tem problema nenhum, não precisa ser um parágrafo único a nossa resposta. Então, olha lá, ele está pedindo para explicar. Então, a gente vai ter que trazer, lembra,
aquela questão que eu falo para vocês, de não deixar nada implícito, nada subentendido para o corretor, deixar tudo ali mostrado, materializado no texto, né? Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai materializar o nosso pensamento. Então vamos começar. As expressões, lá que traz o enunciado, é fogo do primeiro texto e governar a produzir incêndios do segundo, podem ser entendidas de forma literal ou com sentido figurado. E aí o que eu fiz? Eu separei cada parágrafo para cada expressão. E acabou ficando longo porque eu tenho que mostrar o sentido literal e figurado de cada uma das expressões. Então, vamos falar primeiro lá da expressão do texto 1. É fogo em sentido literal. Vejam que eu sublinhei sentido literal e sentido figurado, porque eu quero mostrar os dois sentidos dessa expressão. Eu facilito a leitura para o meu corretor. Então, em sentido literal, faz alusão às queimadas que ocorrem na Amazônia, no Pantanal. E em sentido figurado, pode ser entendida como problema difícil de resolver, aquela expressão que a gente usa no cotidiano. Agora eu vou para outra, governar a produzir incêndios. Novamente, o que eu fiz? Eu destaquei sentido literal e sentido figurado. Eu vou explicar. Sentido literal refere-se ao fato de que no Brasil, desde a época do Brasil colônia, criou-se o hábito de colocar fogo na mata virgem para torná-la produtiva. Veja, isso estava lá no texto. Em sentido figurado, aqui é a nossa interpretação na crítica, sugere a incapacidade governamental de lidar com questões problemáticas, demonstrando com isso a habilidade de gerar situações piores, mais problemáticas, como o caso lá do é fogo, um problema difícil de resolver, o incêndio, produzir incêndios, produzir situações problemáticas difíceis de resolver. Maravilha? Até mais!